muito bom dia a todos. Então, como foi anunciado, estou aqui em representação da Associação Espírita Esperança e Caridade e o tema que nós trazemos é sobre a conduta espírita, baseando-nos por isso nesse livro, para recolhermos aquelas que são algumas anotações que nos permitiram explorar dois daqueles que consideramos serem grandes pilares da conduta que nos deve caracterizar a nós como trabalhadores da casa espírita. E esses dois pilares são a caridade e a simplicidade, que nós vamos tentar explorar para percebermos melhor como é que eles se enquadram em todos os momentos da nossa existência. E então, para começarmos, eu gostava que levantasse a mão quem conhecer este senhor que está aqui na fotografia. Ok, então não é surpreendente, não é? Mas se tivéssemos tido a nossa infância nos Estados Unidos, entre as décadas de 60 e os anos 2000, seria impossível não reconhecer esta cara. Isto porque estamos a falar de Fred Rogers, conhecido na América como Mr. Rogers, o Sr. Rogers, que protagonizava um programa criado por ele, um programa infantil, chamado A Vizinhança do Mr. Rogers, onde, de uma forma muito querida, ele tinha a capacidade de plantar nas crianças uma série de virtudes e valores que esperava que, quando elas crescessem, florescessem com ela. E então, é impossível nós na América falarmos no Fred Rogers e encontrar uma pessoa que não o conheça. Mas nós podemos questionar-nos como é que um programa infantil consegue ter este impacto. Várias histórias atestam que Mr. Rogers é uma figura absolutamente adorada nos Estados Unidos da América, como por exemplo, um dos seus casacos está no Museu Smithsonian, considerando-o como um tesouro nacional. Temos vários episódios em que ele viajava no metro, normalmente, como nós fazemos aqui no Porto, e as crianças começavam a cantar o tema de abertura do programa dele e de repente toda a gente, adultos, idosos, entravam num coro. Então era fantástico que simplesmente a presença dele elicitava este tipo de resposta. E no seu programa, o Fred acreditava que era extremamente importante nós ensinarmos às crianças que as emoções são mencionáveis e que podem ser geridas. E aquilo que ele fazia era, através de números muito simples, com números musicais, todos escritos e compostos por ele, pequenas peças de fantoches, interações entre os atores, que eram os personagens que viviam na vizinhança do Faz de Conta, ele explorava temas como as emoções, a amizade, a bondade e outros que eram um pouco mais pesados, como o divórcio, o racismo, a guerra e até a morte. Mas tudo isto ele fazia de uma forma tão simples, tão doce. E uma das suas principais características era que ele fazia questão de olhar fixamente, diretamente para a câmara. Porque ele sabia que para a criança que assistia em casa, parecia que ele estava a falar diretamente para ela. E como ele sabia que muitas vezes as crianças não recebiam reconforto, orientação, não tinham muita paciência em casa, ele servia-se do seu programa para lhes transmitir isso. Isto porque ele achou no advento da televisão, porque na altura em que ele começou a trabalhar a televisão estava a surgir, achou no advento da televisão a oportunidade perfeita para juntar aquelas suas duas grandes paixões, a música e o trabalho com as crianças. Então, nós podemos ver no Fred Rogers esta figura incomparável de carinho para com a criança. Carinho para com todos, na realidade. Mas ele não foi sempre assim. Foi uma criança muito tímida, muito isolada, não tinha muitos amigos, era gozado porque ele era mais gordinho, e então ele encontrou o seu primeiro amigo quando conheceu a figura de Jesus. Ao conhecer a figura de Jesus, ao estudar a figura de Jesus, foi-lhe traçado um roteiro inolvidável de auxílio e de dedicação ao próximo, caracterizados pela simplicidade e pela retidão, que ele fazia questão de transportar com ele onde quer que estivesse. Dizia-nos ele que uma das coisas que ele achava mais importantes nós aprendermos era a saber estar no momento um para um, com a pessoa com quem estamos.
E, curiosamente, ele também dizia que, quando lia um livro, ele achava muito mais fascinante o espaço entre as linhas do que as palavras escritas, porque aquele espaço era o tempo para refletir. Então, tudo isto ele tentou transmitir às crianças. E, através do conhecimento de Jesus, ele conseguiu então redefinir a sua vida. E a simplicidade é uma das ferramentas que ele melhor tinha para conseguir dar à criança aqueles temas tão complicados, mas de uma forma que ela os assimilasse. Paralelamente, se nós pensarmos em Jesus, a simplicidade também era uma das grandes características da sua mensagem. Convém relembrar-nos que, para aquela existência, Jesus podia escolher o contexto que mais favorecesse a tarefa que ele tinha. E repare-se que ele escolheu nascer numa singela manjedoura. Ele escolheu viver entre gente simples. Então, a simplicidade é fundamental para o trabalho com Cristo. A simplicidade é fundamental para o nosso trabalho como trabalhadores na casa espírita. Então é importante que de tempo em tempo façamos uma auditoria. Como é que está a nossa capacidade de simplicidade? Convém refletirmos que esforços é que eu tenho feito para imprimir simplicidade na nossa vida, na minha vida. Porque a forma como o mundo opera hoje gera muita agitação, gera muita ansiedade. Tudo pede a nossa atenção constantemente. Que esforços é que eu tenho feito para abrandar quando tudo à minha volta me agita? E precisamente porque o mundo está tão agitado, nós encontramos muitas dificuldades. Grande parte das nossas dificuldades são por falta de simplicidade. Então André Luís fala bastante desta questão e a simplicidade não pode ser esquecida, porque para servirmos na casa espírita, por norma as atividades decorrem à noite, nós já vimos de um dia inteiro de agitação, de conflito, de turbulência. Para continuarmos a trabalhar, a servir na semana seguinte, nós temos que recuperar da semana anterior. Então nós podemos perguntar-nos, será que nesses momentos de repouso, de recuperação, temos optado pela simplicidade? Ou será que continuamos a contribuir para a complexidade, para a agitação? E por isso é que André Luís nos fala que há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. E isto é de um livro para o espírita, portanto isto não é uma lição para o outro, é uma lição para nós. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que nós temos que ter atenção, porque muitas vezes a euforia, o descontrolo, estão disfarçados de boa disposição, de divertimento. E o que é que acontece? Em vez de conseguirmos abrandar para nos recuperarmos, nós entramos neste comportamento eufórico descontrolado, entramos em exaustão e depois vamos recuperar. Mas esse período de recuperação que é obrigatório não é nada mais do que uma ressaca de uma escolha errada, de uma forma de retemperar as energias. Em contrapartida, quando nós conseguimos escolher apropriadamente as formas de nos retemperarmos para continuarmos a servir no trabalho, nós vamos perceber que estamos rejuvenescidos e não precisamos desse período de recuperação. Então nós podemos questionar-nos, não é? Como é que eu posso imprimir a simplicidade na forma como me preparo para as atividades da casa espírita? E os benfeitores dão-nos 3 alternativas muito simples. A leitura edificante, e eles propõem-nos pagelas pequenas, 15 minutos de leitura é o suficiente para nós conseguirmos contactar com algumas das mensagens da espiritualidade superior, conseguirmos ter algum reconforto, conseguirmos ter alguma orientação para seguirmos em frente, estando nós ou não a viver mais ou menos dificuldades. Mas encontramos sempre uma palavra de amparo e que nos toca lá na memória e nos lembra que estamos comprometidos com Jesus. Podemos fazer reflexão. Reflexão essa que pode ser mais ou menos aprofundada. Podemos marcar um bloco na nossa agenda especificamente para aquilo, ou pode ser partido ao longo do nosso dia. O importante é que nós tenhamos tempo e espaço para podermos ir processando, digerindo aquilo que vemos, que vivemos, que nos acontece e, sobretudo, que consigamos estar a retirar as lições que a vida nos dá em todos os momentos, incorporando-as no nosso comportamento, incorporando-as na nossa forma de pensar,
incorporando-as na nossa forma de ser. E por fim, também podemos encontrar a sugestão da abstração do cotidiano, porque às vezes a solução é tão simples quanto simplesmente parar. No Livro dos Espíritos pergunta-se sobre como é que os espíritos precisam de repousar. E então dizem que a fadiga não é igual à fadiga humana. Para eles, para repousar, é simplesmente não ter a mente em constante atividade. E então para nós é a mesma coisa. Se queremos recuperar as nossas forças mentais, é tão simples quanto selecionarmos momentos em que simplesmente paramos de andar com o nosso pensamento de um lado para o outro. E quando nós conseguimos vivenciar a simplicidade, quando nós nos conseguimos disponibilizar para a simplicidade, nós percebemos mudanças em nós. Nós percebemos que é-nos mais fácil exteriorizar gentileza e compreensão para com todos. Nós percebemos que estas virtudes se manifestam em todos os campos nos quais nós estivermos. Sejam eles tornando-nos um cônjuge generoso, um melhor pai, um filho dedicado, um companheiro benevolente. Passa a fazer parte de quem nós somos e essa simplicidade encontra sempre forma de se exteriorizar. E é importante que ela se exteriorize, porque nós somos obrigados, pelo compromisso que fizemos com Jesus, ao exemplo. Porque o exemplo digno, diz-nos André Luiz, é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Então nós achamos que o trabalho na casa espírita é uma realização respeitável. Mas o trabalho na casa espírita é a ferramenta na qual nós podemos cumprir a realização respeitável que foi o compromisso com Jesus. Acima do trabalho na casa espírita, que é a ferramenta, é o campo de trabalho, está o compromisso maior. E este compromisso só pode ser assinado com o exemplo. E a tinta desaparece muito rápido. Então o compromisso tem que ser firmado constantemente, vivenciando, porque só assim é que nós concretizamos esse compromisso real de trabalho na sementeira de Jesus. E o exemplo é tão importante, tem que estar tão presente, que Emmanuel diz-nos que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos. Não basta. É imprescindível acompanhá-lo. E ele escolhe a palavra imprescindível, precisamente porque temos de estar lá com o Cristo, acompanhá-lo, servir como ele serviu, viver como ele viveu, esforçar-nos pelo momento constante de aproveitamento das oportunidades, daquela que é a confraternização em todos os momentos, sejam eles de conflitos ou de felicidades. Acima de tudo, mostrando sempre pelo exemplo que o nosso compromisso é com Jesus. Mas claro, isto não é fácil. Claramente nós vivemos situações em que o ambiente à nossa volta, as pessoas à nossa volta, apesar das nossas melhores intenções, tornam difícil nós vivermos a caridade. Muitas vezes nós mentalizamos, não, agora vai ser, a partir de hoje vai ser. E esbarramos com a situação, esbarramos com a pessoa e lá vão as nossas esperanças. Só que a realidade é que a culpa não é do ambiente, a culpa não é da pessoa. A pessoa e o ambiente exacerbam aquilo que é natural em nós. Então a minha fragilidade na caridade é agudizada, exacerbada por aquela dificuldade. Porquê? Porque eu ainda estou a trabalhar essa capacidade de ser caridoso. Não quer dizer que eu seja melhor ou pior, quer dizer que eu estou num processo de aprendizagem, como todos estamos. Este é o patamar em que eu me encontro. Mas o esforço tem que ser constante. Então nós podemos achar que de facto há situações onde a caridade é incompatível, 100% incompatível. Mas temos exemplos que contrariam essa ideia, como é o caso da prática da caridade num cenário de guerra. Quem pensaria que seria possível praticar a caridade num cenário de guerra? Mas esse foi o exemplo que nos trouxe o soldado Desmond Doss. Este soldado americano que se alistou para a Segunda Guerra, era adventista do sétimo dia, seguia Jesus e por isso, conhecendo ele os Evangelhos, os Testamentos, ele leu lá, no 6º mandamento, não matarás. Isso foi um problema, porque os jovens todos queriam ir para o esforço da guerra, não é? Toda a gente queria defender a sua pátria. Mas dizia lá, não matarás. Então o que é que ele fez? Ele alistou-se como objetor de consciência. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele não recebeu treino de armas,
e nunca carregaria uma arma, o que o colocava numa situação difícil. Ele optou por servir como médico, mas mesmo assim estava proibido de ir para o campo de batalha. Mas isso para ele não fez diferença, porque ele ia na mesma. Franzininho, pequenino, os colegas todos armados, rodeados, e ele no meio deles, com uma mochila mais alta que ele, mas ele lá ia. E então, nós podemos recordar um episódio muito particular, onde na ilha japonesa de Okinawa, onde o grupo militar com que ele estava a servir, e podemos recordar que, nessa tarde, eles iam fazer um assalto, iam fazer um ataque ao cume da colina de Hexo, onde eles estavam a disputar território com os japoneses, e o seu pelotão estava todo em formatura, parado. Já tinha sido ordenado o ataque, estavam por rádio a perguntar porque é que as tropas ainda não tinham subido, e o tenente só lhes disse: estamos à espera que o Doss acabe a sua prece. O que é que faz um pelotão esperar que o médico termine uma prece para subirem para um ataque militar? E é curioso, a prece que Doss fazia, pedia ao Pai Celestial, por favor, faz com que o nosso tenente tenha a sabedoria de nos dar as ordens certas para que, se for a tua vontade, nós possamos voltar todos vivos. E se algum de nós não estiver preparado para te encontrar, que possa ser preparado por esta prece. Tudo isto te pedimos em nome de Jesus. Então eram estas as palavras que a brisa carregava, acariciando os soldados que esperavam por Doss. Então, porquê é que eles não subiam? A verdade é que 2 dias antes, eles estavam a preparar o ataque à colina. Portanto, isto foram vários ataques, vários avança, recua. Então, 2 dias antes, eles fizeram um ataque à colina. Acharam que tudo estava a correr bem, porque eles estavam a galgar terreno de uma forma acelerada. Mas, de repente, perceberam que iam numa armadilha. Os japoneses, astuciosos, deixaram-nos avançar no terreno o suficiente para os poderem rodear de todos os lados. E atacaram-nos violentamente. Os soldados narram que parecia que tinham agitado um ninho de vespas. E os americanos, sem hipótese de defesa, caíram, um a um, sem hipótese. O Doss, que estava lá no meio, aninhou-se numa cova. Esperou. Esperou que a morte não o viesse visitar e ali ficou quietinho. Aquilo que para ele pareceu uma eternidade. Entretanto, dá por si e tinha caído um silêncio tenebroso. A noite estava cerrada. Ele percebeu que estava sozinho, mas ao longe ele ouvia os passos dos soldados japoneses, as botas a bater na lama que vigiavam o terreno para matar mais qualquer americano que se levantasse. O que é que ele ia fazer? Ele queria fugir? Levanta-se, olha para um lado, um companheiro morto. Olha para o outro, companheiros inanimados. O que é que ele ia fazer? Nisto, cá embaixo, nas tendas americanas, ouve-se um barulho. E os americanos saem de arma em punho, pensando que os japoneses iam atacá-los diretamente. Mas não. Eles reparam que do topo da colina deixa-se um corpo amarrado. Eles acham estranho, avançam com cuidado, mas veem que o uniforme era americano. Desatam o corpo, resgatam o soldado e a corda subiu. Passados uns minutos, deixa outro corpo amarrado. E depois outro. E depois outro. E depois outro. E eles pensavam-se: o que é que se passa lá em cima? Furtivamente, como um anjo da vida em torno da morte imperante, Doss rastejava pelo campo de batalha, à procura dos seus companheiros. Ele não iria se eles não fossem vivos ou mortos, porque aqueles homens tinham família. Tinham mães, pais, esposas, filhas. Ele não ia fugir e ele era médico. Ele estava a servir com Jesus, ele era médico, ele não se ia salvar deixando-os lá. Então, durante aquela noite, ele rastejou. Encontrava um soldado, aqueles que ele podia, ele assistia na hora, os outros não, e da forma que pudesse, arrastando-os, carregando-os, levava-os um a um, sozinho, ao topo do cume, ao limite do cume, amarrava-lhes os corpos, usava o seu próprio tronco como roldana e descia-os. Dezenas de metros até às tendas americanas. Descia um, voltava. Descia outro, voltava. Após as primeiras dezenas, ele sentiu um ardor muito forte nas mãos. Olhou e as mãos estavam abertas em ferida.
sangravam abundantemente. Ele não tinha tempo para ter dor. Enfaixou as mãos e continuou. A cada soldado que ele baixava, ele deitava-se, exausto, olhava o céu que naquela noite estava vazio e punha a mão sobre o bolso esquerdo do casaco, onde ele tinha a pequenina Bíblia que a esposa lhe ofereceu antes de ele ir para a guerra, e dizia: Mestre, ajuda-me a trazer mais um. Ajuda-me a trazer só mais um. E voltava. Nessa noite, o Doss, sozinho, salvou 75 soldados, americanos e japoneses, porque a certa altura ele já não fazia diferença, ele só queria salvar quem ele pudesse. E foi isso que fez com que ele fosse o único, primeiro e único objetor de consciência da história a ganhar a medalha de honra de guerra, que é a condecoração mais alta em esforços militares. Tudo isto porque na impossibilidade de carregar uma arma, Doss carregou a caridade. Jesus era o seu mestre. E se Jesus servia assim, então ele também ia servir. E por isso, a partir desse dia, nunca mais eles se atreveram a subir para o campo de batalha se Doss não estivesse. Porque eles sabiam, se ele estivesse com eles, eles voltavam para casa. Vivos ou mortos, não interessa, mas eles voltavam. Então Doss mostra-nos que em todos os momentos é possível nós praticarmos a caridade. Mas claro está que nós agora dificilmente nos vamos encontrar num campo de batalha militar. Mas os trabalhos da casa espírita, frequentemente, são verdadeiros campos de batalha moral. Então nós precisamos mais do que nunca da caridade para podermos servir. Porque Jesus disse-nos que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E que outra forma há de servir se não amar? É este o grande convite do Cristo. Porque ser cristão é servir o próximo sem esperar ser servido. Ser cristão é não enxugar a própria lágrima para enxugar a lágrima alheia. Ser cristão é fazer o que é correto, só porque tem de ser feito. Como nos disseram as companheiras, é plantar a tâmara para que o outro possa colher, só porque tem que haver tâmaras para alguém. Então ser cristão não é moda. Ser cristão não é glamouroso. Ser cristão é difícil. Claro que é difícil. Mas é esse o compromisso que nós temos. Foi esse o compromisso que nós fizemos. E André Luís diz-nos que o verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Vive constantemente na prática da caridade, porque a caridade é dever de todo o clima. Ela está constantemente presente. E na medida que nós investimos na prática da caridade, nós aguçamos essa nossa capacidade de diagnosticar: eu aqui posso ser caridoso, e de aproveitar essa oportunidade. Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo nós vemos lá que fora da caridade não há salvação. Mas fora da caridade não há salvação porque, por um lado, sem a prática da caridade, nós não concretizamos a reforma íntima. Mas pelo outro, nós só somos caridosos se já estivermos a caminhar na reforma íntima. Então é uma frase de duplo sentido, porque para eu ser caridoso eu tenho que ter outras virtudes. E eu, para conquistar essas virtudes, tenho que procurar ser caridoso. E esta é a vivência constante do espírita, em todos os momentos, porque a partir do momento em que nós firmamos o nosso compromisso com Jesus, cada semelhante nosso é de grau de acesso à vida superior. Mas há uma premissa: nós temos que saber recebê-lo por verdadeiro irmão. Então, isso é da nossa parte. É saber olhar para ele, no contexto, na pessoa que é, e considerá-lo um verdadeiro irmão. Porque em todos os instantes que nós nos estivermos a dedicar ao bem, nós podemos reconhecer a presença invisível de Jesus. E repare-se que Emmanuel disse: é preciso acompanhá-lo. Porque quando nós servimos, ele está lá. Então estamos a acompanhá-lo se estivermos a servir. E podemos acompanhá-lo em todo lado, porque a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Então isto é uma habilidade que nós podemos praticar. Porque assim que nós procuramos o bem, o próprio bem ensina-nos a encontrar tempo de auxiliar. Na medida em que eu me disponibilizo e que eu trabalho para o bem, eu torno-me melhor a saber quando e como é que eu posso aproveitar aquela oportunidade. É um processo autossustentável. E quão bom seria se nós, face às adversidades, olhássemos e disséssemos: não,
Eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer aqui. Eu sei exatamente como é que o Evangelho me manda seguir e eu sei agir nessa circunstância. Ao invés de pensarmos, poças, eu ainda não consegui. Esse é o trabalho a que nós somos convidados pela conduta espírita. Porque nos trabalhos da casa espírita, essa é a nossa grande responsabilidade. Nós sabemos que a terapêutica existe em qualquer campo da humanidade. Nós sabemos que a palestra e os estudos são comuns a todas as ciências e a todas as doutrinas. A mediunidade expressa-se nos mais variados contextos. E a religião sempre existiu. Mas o espiritismo cristão é sustentado há milénios pelo exemplo de Jesus e o exemplo de todos aqueles que verdadeiramente o acompanharam, permitindo que ele não morresse com a passagem do tempo. E o Espiritismo vem-nos esclarecer e aprofundar de uma forma absolutamente nada fantasiosa aquelas que são as lições, aquela que é a nossa realidade. Então esse é o convite que nós temos da conduta espírita, é recebermos esse legado de Jesus, que é a oportunidade de continuar esta tradição de serviço ao próximo. Sobretudo nos trabalhos da casa espírita, porque nós sabemos que só o homem transformado transformará o mundo. E um dos locais onde ele melhor se pode transformar é na casa espírita. E nós, como trabalhadores, temos a oportunidade de contribuir para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação e para a transformação do outro, aplicando a simplicidade na orientação, no auxílio, no reconforto, aplicando a caridade no atendimento fraterno, na tribuna, na evangelização infantil, no passe, na reunião mediúnica, em todos os momentos. Então nós podemos ver que, como o Mr. Rogers, nós aprendemos a simplicidade que nos espelha um propósito puro. E com o Desmond Doss, nós podemos ver a caridade que mostra um altruísmo arrebatador. Mas, se ainda tivermos dúvidas quanto àquela que deve ser a conduta espírita, nós vamos então relembrar as palavras de Francisco de Assis, quando ele pediu que Jesus o fizesse instrumento da sua paz, para onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E que onde houver trevas, eu leve a luz. E ele pede, Jesus, ajuda-me para que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. E amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta é a conduta espírita. Este é o convite que Jesus nos faz. E esta é a vivência que nos cabe atingir através do trabalho na casa espírita. Agradecemos a todos a vossa atenção e damos por terminado o nosso trabalho.